Foi concluído o inquérito policial sobre o assassinato da estudante Janaína Bezerra, que foi estuprada e morta na madrugada do dia 28 de janeiro no campus da Universidade Federal do Piauí. Os detalhes do inquérito são estarrecedores, como mostra na reportagem de Glenda Uchoa. A estudante Janaína Bezerra sofreu violência sexual 2 vezes, uma delas quando já estava morta. A finalização do inquérito policial prova o envolvimento de Tiago Maisson, de 28 anos, identificado como o autor da violência sexual brutal que causou a morte da jovem. Janaína foi assassinada em uma sala da Universidade Federal do Piauí durante uma calorada, na madrugada do dia 28 de janeiro. A investigação policial e um laudo cadavérico apontaram que a universitária teve o pescoço quebrado em decorrência da extrema violência que sofreu. A investigação também resgatou vídeos do celular do acusado. Segundo os investigadores, em uma das imagens, Janaína ainda parece com vida, mas semiconsciente e com manchas de sangue pelo corpo. A polícia agora espera a apuração de um último laudo toxicológico para saber se Janaína foi submetida pelo acusado ao uso de algum entorpecente. E para trazer mais detalhes desta investigação, a gente conversa a partir de agora com a delegada Natália Figueiredo, que presidiu o inquérito policial. Bom dia, delegada. Seja muito bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, Neyara. Bom dia a todos. De fato, nós concluímos o inquérito ainda no domingo. Estavam pendentes laudos essenciais, o laudo definitivo do local de crime e também o exame que foi realizado, cadavérico, que a gente estava aguardando ainda em forma definitiva. De posse desses laudos, a gente já tinha elementos para realizar o indiciamento. Delegada, diante das investigações, de tudo que foi apurado até agora, como ocorreu esse crime? Gostaria que a senhora trouxesse alguns detalhes, claro, que preservando toda a situação da vítima, né, e da família da vítima, mas acredito que os telespectadores, as pessoas estão tentando entender como que esse crime aconteceu dentro de uma universidade federal aqui do nosso estado. Neyara, o crime, assim, foi chocante, foi realizado com muita violência. O próprio laudo cadavérico, ele estabelece que a vítima ela não foi somente submetida a um intenso sofrimento físico, ela também foi submetida a um intenso sofrimento psicológico. A perversão do autor foi de tamanha monta que, inclusive, ele fez registros do próprio celular através de autorização judicial. Nós tivemos acesso, realizamos a extração, ele tentou apagar, mas foi possível, através do trabalho do analista, a gente recuperar essas imagens. Ou seja, ele apagou as imagens e a polícia recuperou? Conseguimos recuperar. Então, ele fez registros de fato. O primeiro registro por volta das 13h45 da manhã, muito possivelmente após a primeira violência sexual que ela foi submetida, a vítima encontra-se de bruço, desacordada, com sangue nas pernas, nas partes íntimas. Pouco depois, por volta das 4 horas e alguns minutos da manhã, ele realiza um vídeo, ele grava a vítima acordada. No vídeo a gente vê que ela está ainda viva, se alimentando com a banana que ele mesmo, quando foi ouvido, teria dito que deu a ela. Mas a gente vê no vídeo a vítima totalmente desnorteada. Você vê que a pessoa não está dentro das suas capacidades normais e também apresentando sangue na região das pernas. Por fim, por volta das 5 horas, ele realiza 2 novos registros. Agora, esse registro, a vítima a gente acredita que já estava morta, com muito mais sangue na região das pernas, com ejaculação na região das pernas, muito sangue no colchão, né, que a violência foi praticada em cima de um colchão. E como se não bastasse, ele registra a própria mão ensanguentada. Então, quando vimos essa imagem, deixou muito claro que toda aquela violência foi de forma proposital. Ele assumiu tanto que foi indiciado pela questão a título de dolo eventual. O dolo eventual é quando você assume a produção de resultado. A título de dolo eventual, ele também foi iniciado por homicídio com 2 qualificadoras, pelo meio cruel e também pelo feminicídio, pela condição de mulher, né? Ele tinha menosprezo e discriminação. Então, para a gente ficou muito claro que para o indiciado, a vida da vítima era indiferente a ele. Ele queria satisfazer de forma brutal o desejo sexual dele.
Bom, e segundo testemunhas, ele sai já de manhã, tentando, né, já com o corpo, carregando o corpo da Janaína, e ele alega que iria fazer o quê? Ele alega que estava pedindo socorro, só que nos registros, como eu até falei, registro fotográfico a partir de 5 e pouco da manhã, a vítima já estava em óbito. Inclusive, ele praticou conjunção carnal com ela já morta, motivo pelo qual ele também foi indiciado pelo vilipêndio a cadáver. Então, não faz sentido, mais de 3 horas, ele ter permanecido com a vítima dentro desta sala. E nós vimos, inclusive, Porque ele saiu por volta das 9 da manhã. Exato, alegando que ia pedir socorro. Nós não temos provas concretas que ele estava tentando se desfazer do cadáver. A gente trabalha com os fatos. O que a gente já tinha de elementos para indiciar era o que a gente conseguiu apurar, inclusive a fraude processual, porque através da análise do local de crime pela perícia, foi encontrado o preservativo que ele utilizou na primeira violência sexual, enrolado no papel e guardado no armário dele a chave. Então, ele teve essa, entre aspas, essa preocupação de esconder provas. Nitidamente, a gente entendeu isso como fraude processual também. Agora, delegada, de acordo com o relato que a senhora traz aqui, esse estudante, ele tinha um colchão, ele tinha alimentos dentro dessa sala, porque ele ofereceu uma banana à vítima, ele tinha um armário, e a gente teve informações também que ele teria trocado as roupas da Janaína, ou essa informação não condiz? Ele colocou as roupas dele em cima das que ela já tinha, né? Estava vestida com a saia jeans, e aí ele colocou um short masculino e também uma camisa masculina. E teve a preocupação de limpar o sangue que tentou tirar, né? Porque assim, não dava para estancar, mas ele tentou estancar. Então, ele teve toda essa preocupação, que a gente fala entre aspas, né? Porque a ideia dele era justamente tentar mascarar o crime praticado e colocar como uma questão acidental que não foi. O laudo cadavérico é bem preciso nesse sentido. Ele não teve a menor preocupação com a vida da vítima, então ele teve preocupação, depois da prática do ato, de tentar esconder elementos que pudessem criminalizá-lo. Ou seja, então ele tinha toda uma estrutura dentro daquela sala. Na verdade, aquela sala, inclusive a existência dessa sala é uma exigência quando se tem, essa informação eu tive através dos coordenadores de mestrado, é uma sala de estudo coletivo. Então, os alunos de mestrado, nesse caso específico, os alunos de matemática, eles tinham acesso, essa sala era para exclusivamente estudo, né? A gente sabe como é exaustivo o curso de mestrado, alguns alunos chegavam a pernoitar, eu falo pernoitar no sentido de quê? Passar a noite estudando. Não era uma sala voltada, não era um alojamento, era uma sala de estudo coletivo, que cada um dos alunos de mestrado tinha a sua cabine específica, inclusive a violência sexual perpetrada pelo indiciado foi na cabine que era reservada a ele. Então, essa sala é comum em cursos de mestrado. Agora, a finalidade de pernoitar, de tornar aquilo um alojamento, ou então dar acesso, porque era terminantemente proibido acesso de terceiros a essa sala, ela é de uso exclusivo para os alunos que cursavam mestrado, nesse caso específico de matemática. Em relação à ocultação de cadáver, a polícia também investigou esse ponto desse fato? Levantou-se a possibilidade, até porque ele estava na companhia, inclusive, de um outro colega. Ambos alegam que estavam em busca de socorro. Inclusive, esse colega disse que o Thiago entrou em contato pedindo ajuda para que levasse ao hospital. Então, a polícia ela trabalha com fatos. Não tivemos elementos suficientes que nos indicassem que, de fato, a intenção do agente era ocultar. Até porque naquele local em específico, existe apenas um ponto de vídeo monitoramento, mas que não conseguiu pegar a ação. Já foram feitas as análises, então, com relação à ocultação, ainda não temos elementos. Muito embora houve apreensão de dispositivos eletrônicos, estão ainda sendo analisados, estamos também na pendência do laudo toxicológico, porque precisamos saber se, de fato, houve a ingestão da vítima
de algum entorpecente que possa ter causado essa vulnerabilidade que é flagrante. Quando a gente viu a questão do vídeo, para a gente ficou muito claro, mas a gente precisa dessa prova pericial. Que a vítima consumiu bebida alcoólica, isso já foi analisado. Exato, mas temos que analisar se, por exemplo, essa quantidade de bebida alcoólica foi o suficiente para colocá-la numa situação de fato de vulnerabilidade ou se houve de forma intencional o oferecimento por parte do agente de algum entorpecente que deixasse a vítima ainda mais numa condição de vulnerabilidade. Teria como a polícia verificar, por exemplo, se nessa bebida alcoólica teria uma outra substância que deixasse a vítima ainda Aí temos que ter um trabalho, porque assim, estávamos numa situação de uma acalorada, né? Então, existia mais de um quiosque, mais de um ponto de venda, né? Foi apreendido na sala um copo contendo uma bebida alcoólica, cor vermelha, que inclusive ele mesmo teria dito que era dele, está também sob análise. Então, o que era necessário para a gente tentar entender essa dinâmica está sendo tudo realizado. Tínhamos apenas um prazo de 10 dias para finalizar, tratava-se de réu preso, ou é uma regra vinda do Código de Processo Penal. Então, de tudo que foi produzido, e muita coisa foi produzida, nós tivemos elementos para realizar esse indiciamento. Mas essas provas ainda continuam sendo analisadas também e podem ser anexadas ao processo? Sim. Já foi, como eu disse, encaminhada à Justiça, está sob análise do membro do Ministério Público para fins de denúncia, mas no próprio relatório policial eu deixo a informação que existe ainda esses laudos, a extração de dispositivo eletrônico pendente e que, com certeza, serão necessários para o desenrolar processual. E o que deve acontecer agora com o acusado, delegada? Ele continua preso preventivamente, foi autuado em flagrante delito ainda no dia 28, foi convertido o flagrante delito em prisão preventiva. Então, estamos na fase processual, ele continua em cárcere, até mesmo, como eu disse, por força desse mandado de prisão preventiva, e vamos aguardar a análise do membro do Ministério Público, porque, através de tudo que foi produzido, ele vai analisar para oferecimento da denúncia. Ok, então, delegada, a gente fica estarrecida como mulher, como cidadão, numa situação tão bárbara como essa, né? E envolvendo jovens que tinham todo um futuro pela frente, né? Verdade. Muito obrigada aqui pela sua participação. Conversei com a delegada Natália Figueiredo, que é delegada da DHPP, está presidindo aí essa investigação envolvendo a estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra. Muito obrigada, bom trabalho para a senhora. Obrigada, Mayara. Bom dia a todos.